que você achou, Jorginho? Gostei. Ele mostrou, deu um crachá, boas-vindas? Deu. É um cara que o jogo clareia com ele, né? Impressionante a lucidez do Jorginho. Falta entrosamento, evidentemente. Ele ainda vai se entender melhor com os companheiros, mas acho que foi uma estreia interessante já desde o primeiro tempo e a jogada do gol e o passe num jogo em que a coisa dá uma travada, o teu time piora no segundo tempo, o adversário começa a se soltar. Esse é um lance que muda o panorama do jogo, né? Que é o passe que o Jorginho dá pro Luiz Araújo. Assim, uma estreia bem interessante. Reforço que tem tudo para contribuir muito aí com esse meio-campo do Flamengo. O Jorginho tem ali uma questão, né, Tainá, que é uma mentalidade europeia, né? Porque alguns outros jogadores do elenco talvez não dessem aquele passe de primeira. A gente tava falando sobre isso. O Jorginho né? recebe ali, já vê o vazio, já dá o passe de primeira, porque tá vindo com a mentalidade fresca de Europa, então meteu o passe de primeira, o Luiz Araújo achou ali, muito bom, batendo essa cruzada na perna esquerda e projetando para frente, que a gente não sabe o que vai acontecer de fato com o Gerson. Sim. Pode ser que saibamos, né? Não sei se hoje ele vai falar, se quinta. Então, segundo falaram, o pai do Gerson, que tem aparecido bastante, dizendo que ele... empresário do Gerson? Pai e empresário, dizendo que... Ou agente, alguma coisa assim. Sim. Dizendo que o Gerson talvez se pronunciaria, não sei por que meios, que eu imagino que o Flamengo não dê instalações do Flamengo para falar, porque acho que é pouco inteligente, mas que o Gerson se pronunciaria talvez na quinta-feira, não sei se vai acontecer ou não. Mas pensando numa saída do Gerson, por exemplo, e com uma recuperação do De La Cruz, talvez possa ser que você arme o time com Pulgar, Jorginho e o De La Cruz fazendo esse pontinha. Esse ponta falso ali, esse ponta que vira um volante, tipo aquele coisa lá, como ele já jogou no River, por exemplo, né? Então, pode ser que faça. O De La Cruz, até porque nessa posição de segundo volante, o De La Cruz ainda não aconteceu, tem muita lesão, tudo picotado. Mas gostei muito da estreia do Jorginho, várias bolas que ele arredondou, que ele deu, e um passe muito seguro, se oferecendo para jogar toda vez de frente para o jogo, para facilitar o passe. Gostei muito da primeira partida do Jorginho. Quando o VS fala da mentalidade, né? Mentalidade europeia e tal. Além de tudo, joga na seleção italiana, né? Numa seleção europeia também. Mas a mentalidade, a gente pensou no... A gente tava falando um pouco sobre isso, né? Ele dá o passe de primeira, ele dá o passe muito rápido, assim. Na mentalidade europeia, no sentido de... Tem menos espaço lá, né? E menos tempo pra tomar uma decisão sem que alguém chegue e te marque rapidamente, te roube a bola, enfim, te desarme. Então, aquele passe ali, de repente, no futebol brasileiro a gente veja um pouco menos, porque os caras têm mais espaço, têm mais tempo. Então, o natural domina, olha e aí dá o passe. E o Jorginho já foi um pouco mais rápido na decisão ali. Ô, Gil, o que ele consegue agregar, assim, de diferente que o Flamengo, de repente, não tinha e que agora passa a ter com o Jorginho, ou que ele traz mais, né, de repente? Então, e é interessante que a gente nem sabe ao certo se ele tá de fato 100%, porque ele tava muito parado lá no Arsenal, não vinha entrando, era banco. Então, acho que ele pode render ainda muito mais, além do que tem adaptação, encaixe no time. Ele é um cara que tem uma visão de jogo muito privilegiada e gosto muito do Jorginho como um líder. Vai ser mais um líder para agregar e mais um jogador inteligente. Isso conta muito para um técnico que é inteligente como o Felipe Luiz. Ele jogou, nessa questão física, ele jogou 74 minutos. E com essa desenvoltura, né? Ajudando na construção, passes, lucidez e tal. Se você for olhar por esse aspecto de dinâmica, ele parece muito mais pronto para chegar e jogar do que o Correia apareceu ontem lá no Botafogo, do que o próprio Arthur Cabral. Assim, ele já chegou, fez uma estreia muito melhor do que o esperado, uma adaptação para um primeiro jogo, né? Muito rápida e fisicamente num ritmo muito interessante. Até a gente pode pensar que o De La Cruz hoje nem em banco ficou, né? O De La Cruz está sendo preparado para jogar contra o Chelsea, mas eu acho muito difícil. Nem ele, nem o Alexandre ficaram no banco. O Flamengo falou que foi controle de carga, o Alexandre, né? Controle de carga, mas não fez atividade nenhuma desde que chegou pela seleção, né? E de atividade com o grupo, né? Eu achei... Enfim, que pode dizer alguma coisa. Eu só não sei se o De La Cruz estivesse à disposição, se o Jorginho já seria titular e com esse tempo todo, né? Jogando assim, ele deve estar treinando bem, né? Imagino eu que sim, E só né? sobre as comparações, né, Jorge? É importante ressaltar que é um jogador de prateleira diferente. O Jorginho chegou a se falar em Jorginho melhor do mundo. Concordo. Então, acho que... Formiga, você tá assistindo em casa agora, tá tendo um piripaque.
Você pode julgar se foi loucura ou não, Sim. mas ele teve esse mérito. Não, ele foi O muito Jorginho influente foi num time eleito- campeão de Champions. Jorginho foi eleito o melhor jogador da UEFA na temporada, né? Exatamente, Assim, então... eu acho que falar... Ele chegou num alto nível de falar carreira. de melhor do mundo, bola de ouro, era um exagero ali, mas ele foi eleito. Mas só de se falar, né, já ele mostra ele foi a grandeza em quinto dele lugar, se eu não na me engano. posição. Ele Acho que terminou em sim. quinto. Então, assim. E em cima do ponto da Gi, da pergunta da Tainá, né? Se o De La Cruz estivesse inteiro à disposição, se jogaria o Jorginho e tal. E aí o ponto é, muito provavelmente o Felipe Luiz tem observado que nos treinos a condição física do Jorginho é... Porque com o Pedro... O Felipe Luiz se preocupa muito com isso, né? O Pedro muitas vezes tem ficado fora do time ou tem retornado aos poucos exatamente por uma cautela do Felipe Luiz para não forçar a situação com o jogador. Claro que o Pedro está voltando de um LCA, mas tem um pouco disso. O Felipe Luiz não é um técnico de forçar a barra, de colocar por jogar, botar para jogar de qualquer jeito, colocar por colocar. Eu acho que ele está tendo uma resposta no dia a dia do Jorginho e por isso ele jogou 74 minutos hoje. Eu acho que ele clareia muito, assim... Enfim, né? Já falei isso 300 vezes. Jogador inteligente é outra parada. Eles enxergam de um outro jeito, mas me parece com muita calma também. Ele mapeia as coisas com muita rapidez. Acho que também por essa experiência toda, enfim, esse tempo todo de futebol europeu. E aí ele enxerga muito o jogo para conseguir distribuir isso. Eu acho que vai ser um cara que vai agregar demais a esse meio-campo do Flamengo.